Fala pessoal que vai fazer a prova do IBGE, Banca Fundação Getúlio Vargas. Vamos fazer a nossa revisão de véspera. Claro, revisão de véspera seria um dia antes, mas a gente vai largar o vídeo um pouquinho antes para vocês, né? Para que vocês já possam aí revisando a matéria desta banca, que é a Fundação Getúlio Vargas. O que nós fizemos? Nós selecionamos itens fundamentais e tradicionais em provas da FGV para revisarmos aqui. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar o nosso revisão aqui falando da acentuação. Acentuação gráfica. Professor, o que eu tenho de saber em relação à acentuação gráfica? A pergunta da Fundação Getúlio Vargas é sempre a mesma, se as palavras são ou não acentuadas pela mesma razão. Então nós vamos simular perguntas que já apareceram para que eu possa mostrar para vocês qual é a resposta correta. Então vem a Fundação Getúlio Vargas e pergunta se a palavra cipó recebe acento pela mesma regra de pó. Vem a Fundação Getúlio Vargas e pergunta se a palavra história recebe acento pela mesma regra da palavra fácil. Vem a Fundação Getúlio Vargas e pergunta se a palavra herói recebe acento pela mesma regra da palavra sofá. Então, cipó e pó, história e fácil, herói e sofá. Claro que daqui a pouco eu vou ampliar um pouquinho nosso conhecimento. Primeira pergunta, cipó e pó são palavras acentuadas devido à mesma regra? E aí, qual é a resposta para a FGV? Sim ou não? Excelente, não. Por quê? Porque pó é um monossílabo tônico. E cipó é uma oxítona. Então é o seguinte, eu vou considerar oxítona quando houver mais de uma sílaba. E eu devo acentuar as oxítonas que terminarem em a, e, o, em, ens. Então, cipó é uma oxítona. Pó é um monossílabo, são regras diferentes. Professor, e quando que eu devo acentuar os monossílabos? Aqueles que terminam em a, e, o. Por exemplo, pessoal, pó, ou ainda mês, ou ainda, pessoal, gás, são monossílabos tônicos. Depois aqui que é muito interessante. História e fácil são palavras acentuadas devido à mesma regra? Aqui é muito interessante e muito importante. O que a FGV vai marcar aqui? História e fácil são ou não são? Não são palavras acentuadas pela mesma regra. A resposta é não. Por quê? Primeiro, a palavra história, a Fundação Getúlio Vargas diz que ela se encaixa em duas regras de acentuação. Primeira regra, última, penúltima sílaba. Poderá ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente. Então, primeira regra, paroxítona terminada em ditongo crescente. Está aqui. E a segunda regra, olha só, história. A Fundação Getúlio Vargas considera que todo ditongo crescente poderá se transformar num hiato quando estiver no final. Então, o ditongo crescente se transforma em um hiato. Hiato é a separação de duas vogais. Então, quando eu separo aqui, eu tenho última, penúltima, antepenúltima. O que eu tenho? Uma proparoxítona. Mas eles não chegam a falar que é uma proparoxítona real, mas é uma proparoxítona. Claro, alguns chamam de eventual, relativa, outros de ocasional ou até mesmo aparente. Então aqui eu vou colocar proparoxítona aparente. O que eu estou falando para vocês? Toda paroxítona terminada em ditongo crescente poderá ser uma proparoxítona aparente. Portanto, não pode se encaixar na mesma regra de outra paroxítona qualquer. Por isso que aqui são regras diferentes. Eu vou reforçar um pouquinho isso aqui, tá? Deixa eu passar para a última, depois eu volto. Herói e sofá são palavras acentuadas devido à mesma regra? Vamos lá. A regra das oxítonas, eu vou repetir, eu vou acentuar as oxítonas terminadas em a, e, o, com ou sem o S, as, es, os. Por exemplo, cipó ou cipós, em ens. A palavra herói não se encaixa na regra das oxítonas. A palavra herói
é um ditongo tônico aberto. Existem 3 ditongos tônicos abertos, oi, el e ei. E a nova regra diz que eu só posso acentuar os ditongos tônicos abertos quando eles estiverem em posição de oxítona, quando eles estiverem lá no final. Mas é muito importante salientar que a razão do acento é por ser um ditongo tônico aberto. Então é por isso que herói tem acento. Já sofá não. Sofá tem acento porque é uma oxítona. Lembra, eu vou acentuar as que terminam em A com ou sem o S, O com ou sem o S, E com ou sem o S, em ou ainda ens. Então, aqui, importante, são regras diferentes, ok? Agora, eu sei, eu tenho certeza, a FGV adora paroxítonas terminadas em ditongo crescente que podem ser proparoxítonas aparentes. Então aqui, ó, olha aqui, vamos colocar mais exemplos. Eu tenho aqui a palavra média, eu tenho aqui a palavra, por exemplo, série, eu tenho aqui a palavra sério, eu tenho aqui a palavra Páscoa, eu tenho aqui a palavra tênue. Então, aqui, pessoal, todas estas palavras, aí sim, são acentuadas pela mesma regra. Por quê? Porque tranquilamente eu posso falar que são paroxítonas terminadas em ditongo crescente ou são proparoxítonas aparentes, média ou média. Olha aqui, ó. Série ou série. Depois, sério ou sério. Páscoa ou Páscoa. E depois, observa só, tênue ou tênue. Tá aqui, ó. Então, aqui sim, tudo aqui é a mesma regra. Tudo bem? Então, isso aqui é importante, sim, muito importante para a Fundação Getúlio Vargas. Muito importante. Agora, deixa eu colocar mais uma aqui, ó. Se a FGV vier e perguntar assim, ó, a palavra saída recebe acento pela mesma regra de baú, lembrando, há a regra dos hiatos I e U. Eu devo acentuar os hiatos I e U quando estiverem sozinhos ou com S, antes vier vogal diferente e não seguidos de NH. Então, quando eu tenho a palavra saída, eu só coloco acento porque é um hiato, hiato I. E quando eu tenho a palavra baú, eu só coloco acento porque é um hiato, hiato U. Então, são sim palavras acentuadas devido à mesma regra. Ok? Perfeito? Então, acentuação gráfica, fizemos esse recorte, principalmente nas paroxítonas terminadas em ditongo crescente, que podem ser proparoxítonas aparentes. Beleza, agora vamos apagar aqui, vamos apagar, e nós vamos a mais um item do edital, muito importante, classes de palavras. Então, lá no edital do IBGE, nós temos classes de palavras. Deixa eu ver como é que está escrito no edital ali direitinho, ó. No edital nós temos classes gramaticais. Então, vamos às classes gramaticais, para que eu não tenha dúvidas. Bom, entre as classes gramaticais, vamos colocá-las aqui. Eu quero obrigação nossa em reconhecer o substantivo, características do substantivo, versus adjetivo, o que é importante no adjetivo, versus advérbio, o que é importante no advérbio. Então, vamos colocar um pouquinho mais de espaço para que eu possa fazer as anotações necessárias, tá? Aqui, adjetivo, e aqui,
advérbio. Então, aqui nós vamos fazer as anotações necessárias. Substantivo. O substantivo, o importante aqui é saber o seguinte, ó. Vem marcado, substantivo, ele vem marcado por um determinante. Ele vem marcado por um determinante. Pessoal, determinantes na língua portuguesa são aquelas palavras que marcam o substantivo. Quais são? Artigos, numerais, pronomes e adjetivos. Então, por exemplo, eu sei que a palavra saber é um verbo, mas quando eu disser o saber, vira substantivo. Por quê? Porque o determinante o transforma saber em um substantivo. Eu sei que ai é uma interjeição, agora um ai fez um ai estranho, vira substantivo. O determinante um transforma ai em substantivo. Eu tenho, por exemplo, a palavra porquê. Quando eu tenho este porquê é importante, o este transforma o porquê em um substantivo. Lembra que quando estudamos a regra do porquê, há aquele porquê junto com acento que é o substantivo, quando ele vier marcado por um determinante. Então, mesmo que eu diga assim para vocês, aquele não, aquele não é inaceitável, o aquele transforma o não em um substantivo. Então, aqui nós temos determinantes que marcam o substantivo. Então, qualquer palavra da língua portuguesa eu posso transformar em um substantivo. Ponto. Agora eu quero falar um pouquinho do adjetivo. Daqui a pouco eu volto em relação ao substantivo aqui, deixei um espaço. Adjetivo. O adjetivo, ele é, primeiro ponto, variável. Ele é variável, certo? E o adjetivo refere-se a um substantivo. Refere-se ao substantivo. Agora, existe uma particularidade que a FGV adora cobrar da gente e adora perguntar entre as alternativas abaixo, onde há adjetivo de relação. Então, Fundação Getúlio Vargas adora perguntar onde há adjetivo de relação. E não é uma pergunta de outras bancas, é só da Fundação Getúlio Vargas. Então, eu já vou aproveitar aqui para ensinar adjetivo de relação. Eu vou mostrar 3 características do adjetivo de relação. A primeira característica do adjetivo de relação, coloca para mim assim, tudo é geralmente, mas eu vou ser mais taxativo. Não pode aparecer antes do substantivo. Ele não aparece antes do substantivo. Normalmente aparece antes ou depois, né? Casa nova, nova casa. Então, o adjetivo de relação não aparece antes do substantivo. O adjetivo de relação, observa só, geralmente, sofre derivação sufixal. Sofre derivação sufixal. É tudo geralmente, mas para a FGV é regra. E, por fim, o adjetivo de relação não tem grau. Como assim não tem grau? Existem os graus do adjetivo. O grau superlativo, por exemplo. O grau superlativo, vou dar uma dica aqui, é quando eu antecipo a palavra muito. Uma das formas de formar um grau superlativo, que é o superlativo absoluto ou analítico, é colocar a palavra muito. Bonita, muito bonita. Esse tem grau.
Sério, muito sério. Esse tem grau. O adjetivo de relação eu não consigo colocar a palavra muito antes dele. Vamos aos exemplos? Então vamos aos exemplos. Olha só, eu coloco aqui nota mensal, tá? Então, nota mensal. Eu coloco aqui pão francês. Nota mensal, pão francês. Eu coloco aqui casa paterna. Casa paterna. Tá bom, já conseguiremos explicar aqui, ó. Olha só, nota mensal. Mensal é um adjetivo, pois se refere ao substantivo nota. Então, essa aqui é a máxima do adjetivo. É variável porque eu poderia colocar no plural, notas mensais. Agora, o que mais me interessa nesse momento é verificar se é adjetivo de relação. Primeiro ponto, ó, não pode aparecer antes do substantivo. É normal eu falar nota mensal, mas não é normal eu falar mensal nota. Vamos tirar uma nota mensal. Vamos tirar uma mensal nota? Não é normal. Segundo ponto, sofre derivação sufixal. Mensal veio de mês, mês mensal, derivação sufixal. Terceiro ponto, não tem grau, eu não coloco muito. Não é normal eu falar nota muito mensal. Não. É normal falar nota muito antiga, muito nova, agora muito mensal, não. Então, nota que esse adjetivo é um adjetivo de relação. Tá? Adjetivo de relação é pergunta exclusiva da FGV. Pão francês. Pão francês. Vamos lá. Pão é o meu substantivo. Francês é o meu adjetivo. Primeiro ponto. Vou comprar um pão francês. Não é normal eu falar vou comprar um francês pão. Segundo ponto, francês veio de França, derivação sufixal. Terceiro ponto, ninguém vai falar vou comprar um pão muito francês. Não. Então, francês é um adjetivo de relação. Digo mais para vocês, esses adjetivos aqui gentílicos que indicam a origem, francês, português, holandês, inglês, né, são adjetivos de relação. Casa paterna. Casa é o meu substantivo, paterna é o meu adjetivo. Então, francês se refere a pão, né? Paterna se refere a casa. Vamos lá. Primeiro ponto, pessoal, casa paterna, eu não digo paterna casa. Segundo ponto, é uma derivação sufixal, ali, né, da origem, pai, paterno. Terceiro ponto, ninguém vai falar casa muito paterna. Então, aqui, paterna também é um adjetivo de relação. Adjetivo de relação, adjetivo de relação, adjetivo de relação. Certo? Então, fixa nisso que é o diferente em termos de Fundação Getúlio Vargas, adjetivo de relação. Bom, e agora o advérbio. Aqui também existe uma pergunta que é muito frequente na Fundação Getúlio Vargas que nós vamos ter de falar. O advérbio na língua portuguesa, existe um tipo de advérbio que ele é formado da seguinte forma. Adjetivo feminino mais o sufixo mente. O que ocorre verdadeiramente? Quando eu tenho um adjetivo, por exemplo, lento, eu posso somar o sufixo mente e formar um advérbio. Lento mais mente, eu vou formar um advérbio. Assim como, eu tenho rápido mais mente. Mas o que é importante saber é que, embora hoje mente seja um sufixo que signifique de forma, que signifique de maneira,
de forma ou de maneira, essa é a verdade do mente atualmente, ele veio da palavra mente. Mente é a mente mesmo. Quando a gente fala, por exemplo, tranquilamente, agir com a mente tranquila. Esta é a origem. Claro que hoje a gente traduz tranquilamente de forma tranquila, de maneira tranquila. Mas, como ele veio de mente, que é um substantivo feminino, mens no latim, eu tenho de fazer a concordância. Por isso que é o adjetivo na forma feminina. Então, o lento mais mente vai dar lentamente. Está aqui, ó. O rápido mais mente vai dar rapidamente. Aqui está. Então, ó, lentamente, rapidamente. Tranquilo mais mente, tranquilamente. Vagaroso mais mente, vagarosamente. Isso é normal. Então, o que eles perguntam muitas vezes? Qual o advérbio tem a formação diferente? E o aluno não consegue nem enxergar. Formação diferente, por exemplo, essa aqui, ó. Real mais mente. Por que a formação aqui foi diferente? Porque eu não vou colocar o real na forma feminina porque não tem aqui. Então aqui eu simplesmente acrescento mente, realmente. Então esta formação ela foi diferente, porque nas demais eu tive de colocar o adjetivo na forma feminina para que eu pudesse somar o sufixo mente, realmente não. E, ponto importante, ó, já apareceu, por exemplo, na FGV, a palavra que alguns se confundiram, que foi cristão mais mente. O feminino de cristão é cristã. Então, a resposta correta era cristamente. Tá aí, ó. Então, alguns se confundem. A forma feminina. Mas a FGV traz, e vocês vão cuidar, que existem exceções. Exceções. As exceções, ó, justificam-se para os adjetivos terminados em, olha só, es. Esses adjetivos terminados em es, eles não ficam na forma feminina. Eu simplesmente acrescento o mente. Professor, como assim? Ó, por exemplo, quando eu tenho burguês mais mente, quando eu tenho cortês mais mente. Aqui é a exceção, eu não coloco na forma feminina, burguês é burguesa, né? Então, burguesamente, não, não é, é exceção de fato. Então, aqui o certo é burguesmente, burguesmente. Cortês mais mente, o certo é cortesmente. Tá? Então, aqui eu não coloco na forma feminina, temos de cuidar. Agora, deixa eu falar uma coisa geral aqui, voltando aqui, ó. Quero voltar um pouquinho aqui, ó. O substantivo, ele vem marcado por um determinante. O adjetivo refere-se a um substantivo. É claro que nós estamos falando muito das particularidades da Fundação Getúlio Vargas. E aqui vai mais uma. Quais são os determinantes? Deixa eu só apagar aqui para que haja mais espaço. Quais são os determinantes de um substantivo? Ó, como determinantes, eu tenho artigos, e os artigos são os principais determinantes, né, definidos os, as, indefinidos uns, umas. Também tenho pronomes são determinantes. Também tenho numerais, os numerais são determinantes. Ó, artigos, pronomes, numerais. E também tenho, pessoal, os adjetivos. Os adjetivos também são determinantes. Então, eu posso determinar substantivos. Mas, embora eu chame de determinantes, todas as classes ali, artigos, pronomes, numerais, adjetivos, concordam com o substantivo. Como assim? Se eu colocar, por exemplo, o substantivo casa, automaticamente eu começo a fazer a concordância. A casa,
esta casa, primeira casa, bonita casa. Se eu colocar porventura no plural, casas, eu tenho as casas, estas casas, primeiras casas, bonitas casas. E aí há uma particularidade na FGV que ela diz o seguinte: todas essas classes que estão concordando, se referindo ao substantivo, estas classes aqui, elas têm valor adjetivo. Valor adjetivo. Então, até um artigo tem um valor adjetivo. Até um numeral, 3 homens, 3 é um numeral. Mas no momento que está se referindo a homens, que é substantivo, tem valor adjetivo. Então, é outra particularidade da banca, que ela diz que artigos, pronomes numerais e o próprio adjetivo, é claro, tem o valor adjetivo se estiverem se referindo a um substantivo. Tudo bem? Certo? Então, mais um detalhezinho importante em relação à nossa amiga Fundação Getúlio Vargas. Muito bem. Agora, eu vou dar mais uma dica de classes de palavras que eu acho bem importante para a Fundação Getúlio Vargas, tá? Mais uma dica. Eu vi o principal aqui dos substantivos, adjetivos, advérbios, aquilo que eu acredito que vá aparecer na prova, mas eu tenho de colocar mais uma dica que é a seguinte: uma construção da língua portuguesa. Cuidado sempre que eu tiver a seguinte construção: o que chegou é o filho de João. O que chegou é o filho de João. Ou ainda, o que fiz foi errado. Aqui nós já estamos no nível mais aprofundado. Por quê? Porque a FGV chega a tal nível. A Fundação Getúlio Vargas vem e pergunta qual é a classe do o, qual é a classe do que, qual é a classe do o e qual é a classe do que. Então perguntou assim, qual é a classe do o, qual é a classe do que. Primeiro engano tradicional, pensar assim, o é artigo. Primeiro engano. Então quero fazer um acordo. Que acordo? Olha aqui, ó. Sempre que eu tiver, primeiro, a sequência o que, o meu acordo é traduz o o. Verifica se o o equivale a aquele, verifica se o o equivale a aquilo. Sempre que for equivalente a aquele ou aquilo, nós teremos de classificar o o como pronome demonstrativo. Demonstrativo. E verifica se o que, vou colocar um pouquinho mais ao lado, verifica se o que equivale a o qual ou derivados, o qual, os quais, a qual, as quais. Claro que aqui, pessoal, que se for o vai ser o qual ou os quais. Vai ficar mais fácil. Mas às vezes vocês têm a que. Então vamos aproveitar aqui e colocar mais um exemplo também, né? A que saiu é casada. Então já vamos colocar mais um exemplo que é o a que, tá? Daí vocês vão usar a mesma lógica do o que. Se o que for equivalente ao qual ou derivados, o qual ou derivados, o que vocês dirão? Vocês dirão que esse que é pronome relativo. Pronome relativo. Então, vem comigo. O que chegou é o filho de João. O que chegou nada mais é do que aquele o qual chegou. Então, o é pronome demonstrativo, e o que é pronome relativo. O que chegou é aquele o qual chegou. O que fiz foi errado. O que fiz nada mais é do que aquilo o qual fiz. Então, vamos lá. O é pronome demonstrativo e o que
é pronome relativo, certo? Pronome relativo. A que saiu é casada. A que saiu é aquela a qual saiu. Mesma lógica, pessoal. O a é pronome demonstrativo e o que é pronome relativo. Tá aí. Então, ponto importante, classificação de pronomes, Fundação Getúlio Vargas. Claro, eu coloquei o pronome relativo na construção mais difícil, né, mas já leva para as demais questões. Sempre que o que for equivalente ao qual, os quais, a qual, as quais, é pronome relativo. As mulheres que chegaram passaram no concurso. As mulheres às quais chegaram, pronome relativo. O menino que saiu, o menino qual saiu, pronome relativo. Já leva para as demais frases também, ok? Muito bem, então, classes de palavras, consolidei bem para vocês aí esta parte do edital. Agora, nós vamos a processos de formação de palavras. Vamos aos processos de formação e há aqui dúvidas, há alguns pontos que a gente confunde tudo e nós não poderemos fazer isso aí na hora da prova. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Processos, como está no edital, né? Processos de formação de palavras. Processos de formação de palavras. Olha, primeiro ponto, na língua portuguesa nós temos a derivação. O que é a derivação? Quando eu somo prefixos ou sufixos à palavra já existente. Então, número 1, eu tenho a derivação prefixal. Número 2, eu tenho a derivação sufixal. Número 3, eu tenho a derivação prefixal e sufixal. Número 4, eu tenho a derivação parasintética. Depois, número 5, eu tenho a derivação regressiva, e aqui eu deixo um espaço maior. E número 6, eu tenho a derivação imprópria. Aqui, a imprópria. Processos de derivação. Depois, eu tenho processos de composição. Composição. E aí, na composição, o que é composição? É a soma de palavras. Composição é a soma de palavras. Só 2 processos. Número 1, justaposição. E número 2, aglutinação. Aqui estão todos os processos de formação de palavras da língua portuguesa. Claro, lógico que agora vamos ensinar um a um. Derivação prefixal é quando eu acrescento um prefixo à palavra já existente. Por exemplo, quando nós colocamos infeliz, isso aqui é uma derivação prefixal, porque se eu tirar o in, existe a palavra feliz, então é a derivação prefixal. Ó, por exemplo, infiel é derivação prefixal, porque se eu tirar o in, existe fiel, derivação prefixal. Prever é derivação prefixal, porque se eu tirar o pre, existe ver. Agora, existem palavras em que há o prefixo, mas não é uma derivação. Por exemplo, eu sei que na palavra inclusão eu tenho o prefixo in, que é um antônimo de exclusão, movimento para dentro, mas não é derivação. Infeliz é, infiel é, prever é, inclusão não. Por quê? Porque se eu tirar o in, não há inclusão. Então, olha que interessante, há o prefixo, mas não há a derivação. Por quê? Em algum momento aquele prefixo se uniu ao radical e não soltou mais. Certo? Então, nem sempre que há prefixo, há derivação.
Assufixal é quando eu acrescento um sufixo à palavra já existente. Por exemplo, quando nós colocamos felizmente. Ó, acrescentei o sufixo mente que forma advérbios. Ou quando nós colocamos sentimento. Acrescentei o sufixo mento que forma substantivos. Bom, existe a prefixal e a sufixal que eu confundo com a parasintética. Por quê? Porque na prefixal e a sufixal eu coloco um prefixo e um sufixo à palavra já existente. Por exemplo, quando eu coloco aqui, ó, desigualdade, quando eu coloco aqui infelizmente. Então, eu coloco um prefixo e um sufixo, um prefixo e um sufixo. E não são simultâneos. Como assim? Desigualdade, eu tiro des e existe igualdade. Eu tiro dade e existe desigual. Infelizmente, eu tiro in e existe felizmente. Eu tiro mente e existe infeliz. Na parasintética, não é assim. Na parasintética, eu coloco o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo. Eu não consigo tirar o prefixo, eu não consigo tirar o sufixo. Então, por exemplo, eu tenho pobre e da palavra pobre eu formo empobrecer. Eu tenho alma e da palavra alma eu formo desalmado. Então, olha que interessante. Empobrecer, prefixo em, sufixo ser. Desalmado, prefixo de, sufixo ado. Se eu tirar o em, não existe empobrecer. Se eu tirar o ser, não existe empobre. Desalmado. Se eu tirar o des, ninguém fala que o João é um sujeito almado. Se eu tirar o ado, não existe desalma. Então, esta aqui tem prefixo e sufixo, mas são simultâneos. Então, essa é a característica da parasintética. Eu não tiro o prefixo, eu não tiro o sufixo. Bom, depois, na regressiva é assim, ó, eu tenho um verbo e a partir do verbo eu formo um substantivo chamado de abstrato. Então, eu tenho o verbo buscar. Eu tenho o verbo combater. Eu tenho o verbo errar. Também tenho o verbo perder. Perder. Então, olha só que interessante. Ela é regressiva porque eu tiro o R final do verbo para formar o substantivo abstrato e, às vezes, eu tenho de fazer algumas adaptações. Então, buscar, combater, errar, perder. Ó, buscar, eu formo a busca. Apenas tirei o R. Combater, eu formo o combate. Apenas tirei o R. Errar, eu formo o erro. Além de tirar o R, eu fiz uma pequena modificação. E perder, eu formo a perda. Tirei o R e fiz uma pequena modificação. Então, lembra, não existe a perca. A perca não, é a perda, aquela perda, nossa perda, e assim vai. Bom, deixa eu falar, já vou falar da imprópria, mas eu quero falar de um FGV ainda, né? Olha que coisa interessante que pode acontecer na Fundação Getúlio Vargas. Presta bem atenção, senão vai se perder. Eu tenho inicialmente o substantivo barco. Do substantivo barco, eu posso formar embarcar. O que é embarcar? Embarcar é uma derivação parasintética. Por quê? Porque não tem embarcar nem embarca. Embarca é só a forma derivada do verbo embarcar. Então, embarcar, em embarcar, eu tenho derivação parasintética. Então, é uma derivação parasintética formada a partir de barco. Mas de embarcar, eu posso formar embarcação e eu posso formar o embarque. No caso, embarque. Então, a minha análise é a seguinte: de embarcar eu formo embarcação. Embarcação, já que veio de embarcar, desculpa,
sofreu uma derivação sufixal. Então, olha só, embarcação é uma derivação sufixal de embarcar, que é uma parasintética de barco. Mas de embarcar, eu também formo o embarque. E aqui eu estou reduzindo. Ó, embarcar ou embarque. Eu estou fazendo uma derivação regressiva. Atacar, o ataque. Embarcar, o embarque. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho uma derivação regressiva. Exatamente. Então, da palavra embarcar, que é parasintética. Então, tudo isso pode ocorrer. Tudo isso pode ocorrer. Eu posso formar uma sufixal de uma parasintética, uma regressiva de uma parasintética. Já apareceu na Fundação Getúlio Vargas embarque, né? E muitas pessoas ficaram na dúvida. Então, embarque é regressiva de embarcar. Tudo bem? Então, aqui eu vou apagar, só queria fazer essa observação, na verdade, né? E agora, deixa eu colocar aqui a imprópria. O que é a derivação imprópria? A derivação imprópria é quando eu altero a classe gramatical da palavra. Eu altero a classe gramatical da palavra sem mexer na palavra, sem colocar prefixo, sem colocar sufixo, sem tirar nada. Nós vimos antes, nós colocamos alguns exemplos lá nas classes de palavras. Por exemplo, aqui, ó, saber. Saber é verbo. Quando eu formo o saber, eu transformei o verbo em um substantivo sem colocar prefixo, sufixo ou tirar alguma coisa. Então, isso aqui sofre uma derivação imprópria. Tá? Então, quando eu troco a classe gramatical da palavra, sem colocar prefixo, sufixo ou retirar, é a derivação imprópria. O ai, esse ai, que é interjeição, ai virou substantivo, derivação imprópria. Tá? É uma derivação imprópria. Muda-se a classe gramatical da palavra sem alterar a palavra em si. Tá? Essa é a verdade. A derivação imprópria mais tradicional é transformar outras classes em substantivos. Transformar outras classes em substantivos. Mas, às vezes, a gente faz uma derivação imprópria ao contrário. Por exemplo, funcionário fantasma. Fantasma é substantivo, mas quando eu falo funcionário fantasma, o fantasma está adquirindo a classe gramatical de adjetivo. Então, esse fantasma também sofreu uma derivação imprópria. Tá? Palavrão. Quando eu pego um palavrão normal, eu uso como interjeição, quase sempre. Claro, não vou repetir aqui palavrões, né? Mas imagina bem, estou caminhando descalço, eu bato com a pontinha do dedinho numa quina. Sai tudo que é palavrão ao mesmo tempo, mas aqueles palavrões que estão saindo em derivação imprópria. Porque o palavrão geralmente é um substantivo, tá? É um substantivo. E quando eu transformo em interjeição, eu estou transformando a classe da palavra sem colocar o prefixo ou sufixo. Derivação imprópria. Muito bem. E depois, nós temos aqui nos processos de formação a composição, que é a soma de palavras. A composição poderá ser por justaposição, quando eu somo palavras e não há perda de letras. Por exemplo, quando eu somo guarda mais roupa. Ou quando eu somo gira mais sol. Então, aqui não há perda. Ó, guarda, roupa. Isso aqui é uma composição por justaposição. Gira mais sol é até o contrário, não há perda, há ganho. Ó, girassol, dobro S. E na aglutinação, há perda de elementos. Por exemplo, quando eu somo água mais ardente. Ó, água mais ardente, aqui eu aglutino os dois As. Então, vira aguardente. Porém, olha só, existem aglutinações que a gente enxerga perfeitamente. Ó, plano mais alto. Eu formo planalto, eu enxergo. Mas existem algumas, ó, planalto, tirei aqui o O, que são mais antigas e a Fundação Getúlio Vargas ainda considera a aglutinação. Por exemplo, vou
em boa hora. Em mais boa, mais hora. Tá? Ou ainda, ele será filho de algo. Ninguém fala mais, claro, filho de algo, nem voa em boa hora. Ou ainda, pessoal, vinho mais amargo. Ou ainda, pedra mais óleo. Claro que eu já estou traduzindo aqui qual seria a aglutinação, porque ela veio lá da forma da palavra, do latim ou do grego ainda, né? Então, em boa hora não. Vou em boa hora é vou embora. Hoje virou até a principal conjunção concessiva, né? Ó, filho de algo, fidalgo. Vinho amargo, vinagre. Pedra de óleo, petróleo. Aí. Então, aglutinação, aglutinação. Então, aqui estão os processos de formação de palavras na língua portuguesa que nós destacamos ali também, certo? Bom, vamos agora aos próximos passos. Muito bem, pessoal, continuando então, agora vamos pegar ali a parte do edital que traz para nós concordância verbal. Então, o que é fundamental em relação à concordância verbal? Primeiro ponto, é fundamental lembrar que o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal, ou seja, ele vai ficar no singular. Então, haver como existir, ele fica no singular. Por exemplo, ó, houve, ou ainda, houveram denúncias. Houve ou ainda houveram denúncias. Aqui, tranquilamente, eu entendo que existiram denúncias, então o certo é houve denúncias. Depois, olha só, deve ou devem haver erros. Deve ou devem haver erros. Observa só, olha aqui. Aqui é uma locução verbal em que o verbo haver é o verbo principal. Qual é a regra? Se o verbo principal for impessoal, e aqui ele é porque ele está como existir, devem existir erros, ele passa a impessoalidade para o verbo auxiliar. Professor, traduz. Sim, ele deixa o verbo auxiliar no singular também. Então, o certo é deve haver erros. Agora, uma coisa que a FGV cobra e poucas pessoas sabem. Tá, o haver muitas pessoas já dominam. Isso aqui, ó. O verbo ter no sentido de existir são duas informações importantes. Primeira informação, ele também é impessoal, ou seja, ele também fica no singular. E a segunda informação, esse uso é coloquial. Esse uso é coloquial. Então, por exemplo, quando perguntam assim para nós, ó, número 1, tem sem acento ou tem com acento duas pessoas lá. Ó, número 2, tinha ou ainda tinham. Tinha ou tinham livros aqui. Olha, tem sem acento, que é singular, ou tem com acento plural, duas pessoas lá. Na verdade, isso é coloquial, porque aqui seria, pessoal, existiam duas pessoas lá. Existem duas pessoas lá, ou há duas pessoas lá. Então, é singular, é uso coloquial e é singular. E aqui, ó, tinha ou tinham livros aqui. Tranquilamente, eu poderia falar existiam livros aqui. Havia livros aqui, portanto, tinha livros aqui. Então tá aí, já apareceu na FGV mais uma questão inusitada, né? As outras bancas não costumam cobrar, muito pouco.
O ter como existir também pessoal, também é singular, mas temos de saber que é um traço coloquial. Agora, olha aqui, ó, concordância, concordância opcional. A Fundação Getúlio Vargas adora cobrar expressões partitivas. A concordância é opcional, então quando nós tivermos exemplos, ó, a maioria de, a metade de, uma porção de, ou ainda espaço parte de, pode ser boa parte de, pequena parte de, grande parte de, alguns exemplos. Então, eles adoram cobrar expressões partitivas em que a concordância é opcional e também porcentagem, que a concordância também é opcional. Mas aqui a FGV faz uma sacanagem conosco. Presta atenção aqui, ó. Eu vou começar exemplificando com expressões partitivas. Número 1. A maioria dos alunos veio ou ainda vieram. Depois, número 2, a maioria da turma veio ou vieram. Bom, estes casos aqui são casos particulares, porque a regra geral, a concordância do verbo se faz com o núcleo do sujeito, que não é o caso de expressões partitivas ou porcentagem. Então, a maioria dos alunos veio ou vieram. Por que é opcional? Porque poderá concordar com maioria e a maioria veio, ou concordar com alunos e os alunos vieram. Então, é opcional. Agora, a maioria da turma veio ou vieram. Não há como ser opcional. Ou eu coloco a concordância com maioria e a maioria veio, ou com a turma e a turma veio. Então, aqui é uma pegadinha da Fundação Getúlio Vargas. Mesma coisa aqui, ó, 3. 1% das pessoas votou ou ainda votaram. Depois, número 4, 40% do povo votou ou ainda votaram. Depois, número 5, 80% das pessoas votou ou ainda votaram. Olha só, no primeiro caso é realmente opcional, pode ser 1% votou ou pessoas votaram. No segundo caso, ainda pode ser 40% votaram ou o povo votou. Então, ainda é opcional. Agora, número 5, típico da FGV, não há como ser opcional. Ou é 80% votaram ou é pessoas votaram. Não há possibilidade de votou, porque eu não tenho nada no singular para ser votou. Certo? Então, concordância verbal, aqui está o que é fundamental para nós. Concordância verbal, aqui está o que é fundamental. Bem, agora, deixa eu apagar aqui. O próximo item do edital que nós vamos abordar, tá, que nós vamos salientar aqui, é regência verbal relacionada a pronomes relativos. Então, vamos abordar a regência com pronomes relativos. O que acontece aqui, ó? Quando a Fundação Getúlio Vargas cobra regência, e regência tem tudo a ver com preposição, tá? Então, sempre que eu ler na prova regência, eu vou associar a usar ou não preposição.
Muitas vezes eles cobram com os pronomes relativos. Por quê? Porque assim, ó, às vezes eu tenho de colocar uma preposição antes dos pronomes relativos. Então assim, ó, antes do que, antes do qual, antes do pronome relativo quem, antes do pronome relativo cujo, antes do pronome relativo onde. Eu coloco a preposição antes do pronome relativo. Agora a questão é quando? Sempre que depois vier uma palavra que solicite a preposição antes do pronome relativo. E uma coisa importante, entre os pronomes relativos, o que tem artigo antes é qual. É o qual, os quais, a qual, as quais. Então eu tenho frases assim, ó, por exemplo, o livro espaço que gostei, o livro que gostei é caro. Olha que interessante. O livro que gostei é caro. Quem gosta, gosta de. Então, o certo é o livro de que gostei é caro. Ou ainda, número 2, a pessoa, espaço, quem simpatizei, chegou. Observa só, quem simpatiza, simpatiza com. Então, a pessoa com quem simpatizei chegou. Depois, número 3, a mulher, espaço, cujos olhos me apaixonei. A mulher, espaço, cujos olhos me apaixonei, é casada. Olha só, a mulher cujos olhos me apaixonei. Quem se apaixona por. Então, o certo é a mulher por cujos olhos me apaixonei é casada. Ah, e cabe uma ressalva aqui, ó. Sempre que eu pensar em usar o pronome relativo onde, eu só posso usá-lo em relação ao lugar. Então, uma frase como o problema onde estou é uma frase errada, porque problema não é lugar. A situação onde estou é uma frase errada, porque situação não é lugar. Agora, quando eu falo a sala onde estudo, correto, sala é lugar. O bairro onde moro, correto, bairro é lugar. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui com as duas últimas. Comparando aqui, ó. A questão, aí eu faço assim, ó. A questão que me refiro, a questão a qual me refiro. A questão que me refiro, a questão a qual me refiro. Observa só. Quem se refere a. Então, a questão a que me refiro. Aqui eu não coloco a crase porque é só o pronome relativo que, não tem artigo antes do que. Depois, a questão a qual me refiro. Quem se refere a. O a do referir-se vai se unir ao a do a qual. E a mais a nasce a crase. Então, aqui eu já coloco com crase e o aqui eu coloco sem crase. Então, em termos de regência, eu já associei a pronomes relativos. Bom, agora vamos falar ali da crase. Então, deixa eu falar um pouquinho aqui em relação à crase. Aqui, claro, logicamente que ali, pessoal, nós falamos da crase porque tivemos de falar na regência, mas qual é a particularidade, como é que funciona, professor, a Fundação Getúlio Vargas em relação à crase? A Fundação Getúlio Vargas é uma das únicas bancas que cobra motivos para a crase. E há motivos para a crase, então isso aí que nós vamos elencar. Eu coloco aqui, ó, motivos para a crase.
tá? Bom, quais são os motivos para a crase elencados pela FGV? Número 1, regência. Então, motivo número 1, regência. Como é que funciona a crase com a regência? Funciona assim, ó. Haverá uma palavra que vai solicitar a preposição a, e haverá uma outra palavra que vai solicitar o artigo definido feminino. Esta outra palavra é um substantivo feminino, então que vai pedir o artigo a. Então, da união da preposição a mais o artigo a, nasce a crase. Então, primeiro motivo, regência. Regência. Então, por exemplo, quando colocamos assim, ó. Letra A. Fumar é prejudicial, espaço, saúde. O que ocorre aqui, ó? Se é prejudicial a. Então, prejudicial solicita a preposição a. Saúde é um substantivo feminino que solicita o artigo a. A mais a, crase a. Então, o motivo número 1, regência. Sempre que houver uma palavra que solicite a preposição e uma outra palavra que solicite o artigo. Aqui está o motivo número 1. Regência, regência, regência. Claro que esse motivo número 1, regência, pessoal, a gente diz que engloba 90% dos casos de crase, né? É o tradicional. Mas não é o único, pessoal. Motivo número 2, locuções adverbiais femininas. Então, quando houver uma locução adverbial feminina, eu coloco a crase. Por exemplo, ó, pagarei à vista. À vista é uma locução adverbial feminina. Ó, por quê? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó. Vamos entender por quê. Ó, comprei à vista. Daí vem com crase. Por que não é um caso de regência comprei à vista? Pelo seguinte, o verbo comprar, ele não solicita a preposição a. Até porque o verbo comprar é um verbo transitivo direto. Então, essa crase que existe aqui não é por motivo de regência. Uma palavra solicitando preposição, que pode ser um verbo ou um nome, prejudicial é um nome, não é um motivo. Então, à vista tem crase. Por quê? Porque é uma locução adverbial feminina. Assim como é dobrar à direita, pessoal, tá? Ou dobrar à esquerda, ou sair à noite. Isso aqui é locução adverbial feminina, à noite ou à tarde, cheguei à tarde. Ou ainda, tudo estava jogado às moscas. Ou ainda, cheguei às pressas. Então aqui, ó, são, de novo, se eu disser, pessoal, cheguei às pressas, o chegar não pede aquela preposição de às pressas. Às vezes o chegar pede, cheguei ao Rio de Janeiro, por exemplo, né? Chegar a, mas não chegar às pressas. Além, motivo número 3, locuções prepositivas. As locuções prepositivas, elas são parecidas com as locuções adverbiais? São. Mas qual é a diferença? Locuções prepositivas, pessoal, elas finalizam com uma preposição. Então, por exemplo, à espera de, à procura de, à disposição de, à frente de, estávamos à frente de João, à margem de, à sombra de, ele vive à sombra dos amigos, à exceção de, então tudo isso aqui, locuções prepositivas finalizam
com uma preposição. E motivo número 4 e último motivo, locuções conjuntivas, conjuntivas. Aí nós temos aqui só duas, aqui é barbada, né? À medida que, locuções adverbiais são várias, prepositivas são várias. Agora, conjuntivas duas, à medida que e a proporção que. Aí matamos. Então, crase, eu tenho de saber os motivos. Então, quando perguntar, a crase é usada devido à mesma razão, eu tenho que saber qual é a razão. Razão 1, razão 2, razão 3 ou razão número 4. Certo? Tá aí a crase para a tua prova, Fundação Getúlio Vargas. Bom, agora nós vamos falar também, em termos de orações, né, de ali coordenação e subordinação, processos de coordenação, processos de subordinação, eu quero falar uma coisa importante, porque eu vou postar a uma pergunta que a Fundação Getúlio Vargas faz, que é a seguinte: onde não há locução verbal? Ou às vezes pergunto assim, onde há duas orações e não uma? Então, eu quero salientar para vocês como saber se é ou não é uma locução verbal. Olha só. Então, lá em orações, eu vou apostar nessa pergunta se é locução verbal ou não. Então, vocês vão anotar assim para mim, não formam locuções, não formam locuções verbais os seguintes verbos. Não formam locuções verbais os seguintes verbos. Primeiro que eu coloco para vocês os verbos causativos. E os verbos causativos, FM digital, só para lembrar as iniciais dos verbos: fazer, mandar, deixar. Então, quando eu tiver esses verbos, não sendo eles principais, ou seja, não sendo eles os últimos verbos, eu não tenho locução. Eu vou ter mais de uma oração, porque a locução verbal representa uma oração só. A não locução aqui representa mais de uma oração. E também não formam locuções os verbos sensitivos. E aí lembra do vos, né? No caso, vós. Eu, tu, ele, nós, vós. Para lembrar que aqui é ver, ouvir e sentir. Então, olha só, olha a diferença. Se eu colocar assim para vocês, eles podem falar. Eles podem falar é uma locução, então aqui existe apenas uma locução igual a uma oração. É uma locução. Por quê? Porque poder não é fazer, mandar, deixar, ver, ouvir ou sentir. Agora, por exemplo, eles mandaram sair o aluno. Aqui tem muita gente boa que marca que há uma oração só, são duas orações. Por que são duas orações? Porque eu tenho um verbo da lista daqueles que não forma aqui uma oração. Então, mandaram representa uma oração. O sair representa uma oração. Então, aqui em mandaram sair, eu tenho duas orações, pessoal. Eles mandaram sair o aluno é como fosse, eles mandaram o aluno sair, não é locução. Poderia ser, eles deixaram sair o aluno, não seria locução. Eles viram sair o aluno, vamos lá. Eles fizeram sair o aluno, não é locução. Mandaram sair o aluno, eles deixaram sair o aluno, viram sair o aluno, ouviram sair vai ficar horrível, não dá. Sentiram, também não dá, mas não formam locuções. Então eu tenho duas orações. Bom, e faço, logicamente,
Então, aqui uma dica para vocês que é bem Fundação Getúlio Vargas, né? Então, a FGV, eu tenho que cuidar com essas perguntas que só a FGV faz. Só a FGV. Agora, é claro, pessoal, é importante que em termos de nexos, eu domine os principais nexos aqui. É muito importante que eu vá para a prova na coordenação e na subordinação dominando. Então, eu tenho os nexos, por exemplo, eu vou separar, tá? Nexos coordenativos. Tem os nexos coordenativos. Aí eu tenho assim, ó, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Aditivos, adversativos, alternativos, conclusivos, explicativos. Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai colocar um só. E deu. Depois eu tenho os nexos subordinativos. Aí nos subordinativos eu tenho assim, ó, número 1, causais, número 2, condicionais, número 3, temporais, número 4, concessivos, número 5, conformativos, número 6, consecutivos, número 7, comparativos, número 8, finais, e número 9, proporcionais. E eu posso colocar como nexos subordinativos também as conjunções integrantes, os integrantes, tá? Então, olha só, o que eu vou pedir também, professor? O que eu quero de vocês? Eu quero, olha só, os principais, aqui eu vou um pouquinho além, tá? Então, assim, ó, aditivos, eu tenho de saber, o E é o principal aditivo. E adversativos, o mas é o principal. Claro, eu tenho mas, porém, todavia, contudo, entretanto, e o E é aditivo. Mas cuidado, porque às vezes cai na FGV o E adversativo. O E adversativo normalmente tem uma vírgula antes, certo? E equivale a mas. Estudou e não passou. Estudou, mas não passou. Não estudou e passou. Não estudou, mas passou. Então, cuidado que o E pode ser adversativo. Alternativos é o ou. Conclusivos, portanto. Mas eu também vou colocar o por isso. E explicativos, por quê? Por quê? Mas também vou colocar o pois. Ah, em detalhe importante. O pois, dá espaço aqui? Dá. O pois também pode ser conclusivo, mas o pois conclusivo ele vem depois do verbo. O pois explicativo vem antes do verbo. Tá? Então, é importante aqui. Ó. Agora, causais. O principal causal é o já que. Cuidado que vem um causal que a galera erra, que é na medida em que. Então, cuidado com esse aqui. Condicionais. Os dois principais, se e caso, tende a saber. Temporais, o principal é o quando. Concessivos, o principal é o embora. Embora. Conformativos, o principal é o conforme. Consecutivos é quando eu tiver tão, tal, tanto ou tamanho que. Comparativos, o principal é o como. Ó, a FGV adora finais, viu? Adora finais. Então, os dois finais tradicionais, para que e a fim de que, mas é importante salientar, a fim de que separado. Proporcionais à medida que, então não confundir, a medida que é proporcional.
na medida em que é causal. E a proporção que. E conjunções integrantes, né, é o que e o se. Mas é o que e o se quando eu troco toda a oração que eles introduzem pelo isso. Perguntei se ela viria. Perguntei isso. Ela disse que me amava. Ela disse isso. Aí eu classifico como conjunções integrantes. Perfeito, pessoal? Então aí está o que eu quero que vocês saibam em relação à coordenação e à subordinação. Bem, agora, deixa eu falar para vocês, olha só, deixa eu apagar aqui. Agora, é bem importante também dominarmos o quê? A pontuação. Então é importante dominarmos também a pontuação. Bom, o que nós temos de saber, professor, para fins de pontuação na Fundação Getúlio Vargas? Vou colocar aqui, ó. Pontuação. Ó, é importante que eu tenha noção da frase normal, sujeito, verbo, complementos, adjunto, adverbial. Ó, quando eu falo complementos aqui, eu estou falando do objeto direto mais o objeto indireto. A outra ordem que eu tenho é sujeito, verbo, predicativo do sujeito e adjunto adverbial. O que ocorre aqui, regra geral? Regra geral, de sujeito até complementos, nessa ordem eu não coloco sinal de pontuação. De sujeito a predicativo do sujeito, nesta ordem eu não coloco sinal de pontuação, certo? Particularidades da Fundação Getúlio Vargas. O adjunto adverbial, ele expressa para mim uma circunstância. Por exemplo, letra A, naquele dia, falei com Luísa. Depois, letra B, falei com Luísa naquele dia. Bom, para as demais bancas, há toda uma história do adjunto adverbial que eu tenho de saber se é de pequeno porte ou grande porte, se está deslocado ou não está deslocado. Fundação Getúlio Vargas esquece tudo. Primeiro, a vírgula no adjunto adverbial na Fundação Getúlio Vargas, ela é opcional, independente do tamanho. Então, a vírgula que marca o deslocamento do adjunto adverbial, ela é opcional, independente do tamanho. Inclusive, ela é opcional se estiver no final da frase. Até no final da frase, a vírgula que marca o adjunto adverbial, até no final, ela é opcional. Essa é a diferença. Não importa o tamanho, não importa a posição, vai ser opcional. Pessoal, agora pontos importantes. Se eu colocar na frase um aposto, lembra que o aposto faz uma explicação? Eu tenho de colocá-lo entre vírgulas, entre travessões ou entre parênteses. Se estiver no final da frase, eu posso colocar 2 pontos. Se o aposto estiver no final da frase. Então, aposto, já vou colocar exemplos, entre vírgulas, travessões ou parênteses, 2 pontos no final. E o vocativo, quem marca vocativo é a vírgula. Então, vocativo no início é uma vírgula. O vocativo no meio é entre vírgulas. E o vocativo no final é uma vírgula, certo? Então, a grande diferença, vocativo é chamamento com quem se fala, é marcado por vírgula. Aposto, se estiver no meio, entre vírgulas, travessões ou parênteses. No final, inclusive, 2 pontos. Então, bem simples aqui, ó. Se eu colocar assim para nós, Luiz, o novo professor é bravo. Ó, Luiz, vírgula, o novo professor, vírgula, ou travessões, ou parênteses. Agora, se estiver no final, conheci Luiz, o novo professor. Então, o aposto no final, eu posso colocar
uma vírgula, posso colocar travessão, posso colocar entre parênteses, parênteses é um sinal duplo, tá? Se eu abrir, eu vou fechar. E posso colocar 2 pontos, desde que esteja no final. Então, isso aqui, ó, é aposto. Isso aqui é aposto. Isso aqui é aposto. Bom, e o vocativo, ele é um chamamento, ó. Luiz, venha aqui. Vá, filho. Vá, filho, logo. Não fale alto, Maria. Então, o vocativo é um chamamento. Luiz, vírgula, vem aqui. Depois, ó, vá, vírgula, filho, vírgula, logo. Não fale alto, vírgula, Maria. Aí. Então, em termos de pontuação, é importante que eu domine esses pontos aqui. Tudo bem? Perfeito? Bom, agora, pessoal, a interpretação de textos, falar um pouquinho de leitura para vocês, a interpretação de textos em termos de Fundação Getúlio Vargas, eles fazem muito mais por inferência. O que significa uma inferência? Não é exatamente aquilo que o texto disse, mas aquilo que o texto quis dizer. Então, quando eu coloco uma frase assim, ó, só para falar da leitura da Fundação Getúlio Vargas, é muito mais inferência. E geralmente é muita inferência porque geralmente são charges, né? Então, quando eu coloco uma frase aqui, ó, interpretação, interpretação. Pessoal, quando eu coloco uma frase assim, ó, embora tivesse estudado em uma escola pública, vírgula, passou em primeiro lugar em 3 vestibulares federais. Olha só. Só para vocês entenderem. Existe aqui a compreensão e a interpretação. A compreensão é o que está aqui escrito. O que está escrito aqui? Que ele estudou em uma escola pública. Ele, né? Ou ela. Que mais? Passou em primeiro lugar em 3 vestibulares federais. Isso está escrito. Agora, o que eu entendo do texto? Primeiro, no momento que tem um embora, que é uma concessão, pessoal, embora tivesse estudado em uma escola pública, já está falando que o ensino em escola pública não é bom. Porque se fosse bom, já que estudou em uma escola pública, então embora estivesse estudado. Então eu posso, e aí vem a FGV que faz questões assim, ó. Na frase tal, entende-se que o ensino de escolas particulares é melhor do que o ensino de escolas públicas. Daí a gente olha assim e fala, mas cadê escola particular? É que a FGV é assim mesmo. Ela pega o teu conhecimento de mundo para interpretar. Eu vivo no Brasil, eu sei que há escolas públicas e particulares, sei disso, e aqui o texto está falando que ele estudou numa escola pública, embora uma concessão. Então, sim, o ensino de escolas particulares é melhor do que o ensino de escolas públicas. Professor, é que há uma exceção? É geral, pessoal. Não é a exceção, é a ideia geral. E a FGV faz muito isso, trazer a ideia geral, conhecimento geral do mundo e aplicando nas suas questões. Então, é muito normal que eu tenha de fazer a inferência, a interpretação, associando o meu conhecimento de mundo. Certo? Então, isso é normal. Não falou escola particular aqui, não, mas eu consigo inferir, sabendo que há escolas públicas e particulares. Tudo bem aqui? Ó, mais uma coisa interessante, ó, traços coloquiais, porque muitas vezes a pergunta da FGV é se há traços coloquiais no texto. O que é traço coloquial? O agente é sempre coloquial. O pra é coloquial. A palavra dica é coloquial. Aqui eu coloquei o pra, pode ser o pra, pessoal, pode ser o pro, é linguagem coloquial também.
Ó, começar frases com pronomes, por exemplo, me diz a verdade, é coloquial. Tá? Qualquer pronome, me, te, se, nos, vos, ou, ali, é coloquial. Falar, por exemplo, encontrei ela é coloquial. Por quê? Porque os pronomes ele, ela não podem funcionar em posição de objeto. Encontrei a, tá? Então, encontrei ela também pertence à linguagem coloquial. Então, são traços coloquiais. Há vários traços coloquiais na língua portuguesa. Então, cuidado, o traço coloquial é aquele que não está de acordo com a norma padrão, com a língua padrão em português. Certo, pessoal? Bom, vimos aqui o máximo de conteúdo, fizemos uma revisão muito detalhada para que vocês tenham o melhor desempenho possível, tá? Então, torço muito por vocês, que vocês façam uma boa prova, uma excelente prova. Fundação Getúlio Vargas não vai de sangue doce, uma banca barbada, não é ela, tem muitas particularidades e sempre que vocês trancarem em uma questão, faz depois. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente fica 10, 15, 20 minutos numa questão, a gente fica irritado e a questão seguinte, que seria muito fácil, ela fica impossível, porque eu já estou muito irritado, já estou ali, pessoal, desconcentrado até. Então, tá difícil? Faz depois. Beijo no coração de vocês e boa prova.